Olá a todos, meus irmãos. Hoje eu vim falar com vocês sobre espiritismo e vim falar sobre a importância de estudar o espiritismo. Eu acho que todas as religiões, não importa qual doutrina você siga, não importa qual religião você siga, você deveria estudar sobre o espiritismo. E por quê? E eu vou explicar por quê. O espiritismo é a terceira revelação, a terceira, vamos dizer assim, a terceira aliança, a nova aliança. Por que a gente chama o espiritismo de terceira revelação? Nós tivemos a primeira revelação de Deus para Moisés, que foi quando Moisés nos trouxe o decálogo, né, que são os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus. Depois nós tivemos a segunda revelação, que foi quando Jesus veio à Terra para ser o nosso modelo, para ser o nosso guia, para ser o nosso salvador. E agora a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos acreditam que parou por aí, que Jesus seguiu e prometeu voltar um dia e tá por aí até hoje, 2000 anos. Então não parou. Você acha que Deus ia parar? Né? Deus ia parar o seu trabalho, a espiritualidade ia parar o seu trabalho? Não é assim que acontece. Deus está sempre agindo, Deus está sempre se movendo, a espiritualidade está sempre em ação, a espiritualidade está sempre buscando maneiras de levar, né, o contato espiritual aos encarnados, que somos nós. Então nós temos muito que aprender ainda, nós ainda não entendemos nem a primeira aliança, nem os primeiros ensinamentos de Deus, quando Deus se apresentou para nós como Criador, como nosso Salvador, né, que nos salvou da terra de escravidão do Egito. E não entendemos o que Jesus veio trazer também, porque a gente não segue nada do que Jesus falou, a gente usa uma frase ou outra ali de Jesus como se soubéssemos o que é, né, o que Jesus trouxe. E agora veio o Espiritismo, que é extremamente importante também, a decodificação espírita, trazida por Kardec para nós, mas na verdade foi trazida pelos espíritos, né? Não foi o Kardec que foi lá buscar a codificação, foram os espíritos que buscaram Kardec e trouxeram para ele todo esse conhecimento, toda essa nova doutrina, né? E assim, apesar de toda essa doutrina, eu não sou iludido, né? Eu sei que as pessoas mais tradicionais, aqueles espíritos mais apegados, né? Aconteceu em todas as revelações e não seria diferente agora na terceira revelação espírita, visto que é uma doutrina muito jovem comparado com os outros conhecimentos, né? Conhecimentos aí de 1000, 2000, 4000 anos. O espiritismo tem 170 anos por aí, mais ou menos. A gente vê que desde a primeira aliança, desde quando Deus se revelou ao povo judeu ali, que era escravizado no Egito, eles tiveram dificuldade de acreditar, tiveram dificuldade para seguir Deus, tiveram dificuldade para acreditar em Moisés. E muitos não acreditavam, muitos já deixaram, já não seguiram Moisés, né? Aí a gente entra lá na segunda revelação, que foi quando Cristo veio para salvar. A gente sabe o que aconteceu, né? Cristo acabou sendo crucificado, Cristo era achincalhado, era atacado o tempo todo por onde ele andava. Inclusive era chamado de feiticeiro, de bruxo, de falsário, né? De charlatão, que ele fazia magia, né? Era acusado de fazer magia, como ele curava as pessoas, que ele se envolvia com demônios e espíritos trevosos, né? E isso sempre vai acontecer, tanto que agora, depois de tantos anos, a gente sabe que Jesus estava correto e aqueles que o atacaram não estavam. E hoje, nos dias atuais, o espiritismo sofre o mesmo ataque, né? Os espíritas são chamados de endemoniados. Ah, vocês estão se envolvendo com demônios, não é isso que Deus quer, isso é contra o mandamento de Deus, é contra as leis de Deus. São praticamente, você parar para perceber, são praticamente os mesmos ataques que ocorriam contra Jesus na época, né, que Jesus estava no seu ministério ali, levando os seus ensinamentos.
Jesus era extremamente atacado pelos sacerdotes da época, assim como o espiritismo é atacado hoje por sacerdotes de outras doutrinas, né, de outras religiões, vamos dizer, mais tradicionais. Mas a verdade é que é normal que haja essa resistência, como sempre houve, né? É difícil mudar uma mente, é difícil mudar uma crença, né? Se você tem uma crença naquilo ali, você acredita que aquela crença é real e chega uma coisa nova, chega uma ideia nova que vai te fazer mudar toda essa crença, vai ser muito difícil, né? É muito complicado a gente mudar uma crença que já está enraizada ali, então eu entendo perfeitamente, é uma coisa que leva tempo. O espiritismo tem crescido, né? Desde quando foi apresentado a nós, tem sempre crescido. É um crescimento, vamos dizer, lento, mas é um conhecimento que fica bem fixo nas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que entra, que estuda a doutrina espírita, que começa a seguir ali, começa a entender ali os ensinamentos dos espíritos, ela não volta para outras religiões, não é como acontece normalmente com outras doutrinas, né? Claro que pode acontecer uma pessoa, eu fui espírita e desisti, não quis mais, não gostei, porque o espiritismo exige realmente estudo, exige uma dedicação ali. Não tem ali no espiritismo, não tem um sacerdote, né? Não tem um pastor ou um padre te ensinando todo o caminho ali da semana, né? Você não vai lá domingo, aí o sacerdote vai lá, ó, essa semana você vai fazer isso, isso e isso, beleza, até semana que vem. O espiritismo não é assim, né? A gente tem uma exigência maior de estudo, de dedicação, de aprendizado, né? A gente vai enraizar esses ensinamentos dos espíritos. Mas é um ensinamento que vai ficar aí por toda a eternidade, né? Por várias vidas, várias encarnações. Então, por isso que eu falo da importância de estudar o espiritismo, porque eu trago para vocês, eu trago não, né? Olha que petulância. Porque o espiritismo é a terceira revelação. O espiritismo é o próximo passo de Deus para com a humanidade, é mais um presente de Deus para a humanidade, né? É o terceiro presente que Deus dá, claro, de milhares presentes que Deus nos dá todos os dias, mas é uma revelação, né? É uma coisa grandiosa, né? Foi mais um presente grandioso que Deus nos deu. Claro que virão mais, acredito que os próximos aí, próxima revelação grandiosa que terá será a vida em outros planetas, mas esse é assunto para outro momento. E o espiritismo, eu falo com vocês, meus irmãos, de outras doutrinas, o porquê devemos estudar o espiritismo, é que o espiritismo não vai contra nenhuma outra fé, não vai contra nenhuma outra religião. Claro que tem algumas divergências de interpretação, mas não vai contra. Nós espíritas também seguimos os 10 mandamentos, nós também seguimos os ensinamentos de Jesus. É o básico para todo cristão. Então não há uma inimizade, não há nada contra. O espiritismo deve sim ser estudado por todos. O espiritismo deve sim ser reconhecido como um presente de Deus para nós, como mais uma revelação de Deus. Seria ali a terceira aliança, né? A mais nova aliança. Nós tivemos a aliança de Deus quando se apresentou a Moisés, a nossa nova aliança, né? Que foi de Jesus ali. E agora a mais nova aliança, que é o espiritismo. E eu pretendo gravar mais vídeos falando sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí. Se tiver algum comentário, se tem algo a acrescentar nesse vídeo, deixe aí os comentários, vamos conversar sobre isso. Pretendo gravar vídeos toda semana, tá? Então, vamos deixar aí toda quarta-feira. Eu pretendo colocar um vídeo aí na parte da manhã. Então, vamos me acompanhando, já se inscreva no canal aí, dá um like aí e comenta aí o que você achou desse vídeo, vamos conversar.